Nós vamos refletir sobre oração. Temos revisitado esse tema. Um tema que nós vimos em 2017. Nós temos revisitado esse tema com outros olhares, mais amplos, mais profundos. Nós já tivemos 3 pregações nas últimas semanas. Nós refletimos primeiramente sobre a urgência da oração. Depois nós refletimos sobre a essência e o propósito da oração. E o último sermão que nós tivemos foi sobre a revelação sob a oração. E hoje nós vamos estudar, refletir sobre o autoconhecimento e a oração. Como a oração é um instrumento para aquilo que nós devemos conhecer de nós mesmos. Então abra a sua Bíblia no Salmo 139. Nós vamos passear para as Sagradas Escrituras. Então, se você gosta de fazer anotações e marcar os versículos, deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos nos dedicar um pouquinho do meio por fim no Salmo 139, justamente por causa do teor, inquiridor, escrutador do Salmo 139. Então, vamos ler aqui alguns versículos e depois vamos ter uma palavra de oração. Versículo 23 diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos a Deus. Nosso Senhor, nós nos achegamos ao Senhor com o instrumento que o Senhor nos deu, do qual nós vamos refletir agora, suplicando que o Senhor nos conceda a graça da Tua presença de uma forma ainda mais avassaladora, que sejamos impactados por Tua santidade, que através disso possamos ver quem nós somos e, constrangidos por causa dessa visão, nós nos acheguemos ao Senhor com vigor, humildade e contrição. Nós não podemos trilhar esse caminho se não for a Tua intervenção. Nós nos perderemos nas nossas próprias vaidades, elucubrações. Rogamos a Ti, ó Deus, que nos auxilie pelo poder e graça do Senhor, iluminando-nos com Teu Santo Espírito, que o Senhor mesmo nos deu, Cristo Jesus, para o nosso auxílio. Seja conosco, ó Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos nos achegado nesse tema da oração, usando um livro que o Senhor nos deu para isso, que são o livro dos Salmos, como buscando ver a nossa própria alma ali, como a escola da oração. Nós temos visto que toda oração consiste em responder a Deus, não em tagarelar para Deus, não em falar com Deus simplesmente, mas responder a Ele. Essencialmente, então, a oração ela consiste não em aprendermos a nos expressar, mas sim em aprendermos a responder a Deus de uma forma que Ele nos ouça. A oração, portanto, é um instrumento que forja a piedade à medida que ela nos doutrina à luz da palavra de Deus, colocando as nossas emoções submissas a essa palavra. À medida que nós ouvimos essa palavra, nós somos constrangidos, impactados e a amamos mais do que a nossa própria palavra ou a palavra daqueles que estão ao nosso redor. Então, nesse sentido, a oração ela é tanto uma conversa com Deus, quanto um encontro que nós temos com o próprio Deus, do qual nós não abrimos mão de nos encontrarmos com o Senhor. Talvez nós abrimos mão de nos encontrarmos com o Senhor porque nós não entendemos isso, que através da oração nós nos achegamos a Ele, somos abraçados por Ele, somos aconchegados por Ele e nos encontramos com Ele ali
de forma íntima e verdadeira, quando nós fazemos isso respondendo à sua santa palavra. Então, a oração, portanto, ela é ao mesmo tempo reverência e intimidade. Ela é luta e realidade daqueles que amam o Senhor, daqueles que anseiam pelo Senhor. Como nós vimos no último sermão, nós devemos combater o perigo de usar o conhecimento como uma máscara, como um instrumento de camuflagem para nossa imaturidade tardia, algo que já deveria ter passado. Nós temos que nos abster de usar o conhecimento para mascarar uma vida sem piedade, apesar de professante. Nós somos crentes, nós somos cristãos, nós conhecemos o Senhor, mas a falta de piedade atesta o contrário. Então isso acontece quando nós nos acostumamos a tratar Deus na terceira pessoa, quando nós falamos sobre Deus, mas nós não falamos com Deus. Por isso que o pastor John Piper disse que a oração ela foi planejada por Deus tanto para manifestar a plenitude dele quanto a nossa necessidade. Então, quanto mais nós conhecemos a nós mesmos, mais nós vemos as nossas necessidades, mais nós nos achegamos a ele para receber dele graça. A oração glorifica a Deus, diz Pai, porque nos posiciona como sedentos e coloca Deus como aquele que é a única fonte de saciedade que o mundo não pode nos fornecer. O salmista, no Salmo de número 50, ouviu isso do Senhor. Salmo 50, versículo 15, quando o próprio Deus diz: invoca-me no dia da angústia, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. E no Salmo 63, no versículo 1, o salmista diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. A oração, portanto, foi planejada por Deus, diz Piper, foi planejada por Deus para nós nos relacionarmos com Ele, ficando muito claro que nós somos aqueles que recebem ajuda e Ele é aquele que recebe a glória. Dietrich Bonhoeffer, refletindo sobre a oração, olhando para esse livro dos Salmos, ele diz o seguinte: se a Bíblia também contém um livro de orações, isso nos ensina que a palavra de Deus não engloba apenas palavras que ele dirige a nós, inclui também a palavra que ele quer ouvir de nós, por ser essa palavra seu Filho amado. Então é por meio dessa palavra que nós temos a plena convicção de que o Senhor nos ouvirá, mas não somente nos ouvirá, o Senhor responderá às nossas orações. Foi isso que João falou na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, que é segundo a sua vontade, estamos certos de que obtemos o pedido que lhe temos feito. Agora, como nós nos achegaremos ao Senhor se nós não sabemos falar de uma forma que Deus nos escute, irmãos? Se nós não falamos segundo o tom de Deus, o dialeto de Deus, mas segundo o dialeto do mundo, nos dirigindo a Deus, como se a oração fosse uma desculpa para nós almejarmos o mundo, para nós desejarmos as vaidades do mundo. Daí então o tema da nossa oração e da nossa reflexão de hoje: o autoconhecimento e a oração. E sem dúvida, a maior necessidade do autoconhecimento está justamente no fato de que nós precisamos saber quem nós somos, irmãos. Nós precisamos saber quem de fato nós somos. Uma visão muito elevada de nós mesmos é corrupção, assim como uma visão muito pobre de nós mesmos também é uma corrupção de quem nós somos. Porque por não sabermos realmente quem nós somos, nós não temos a mínima consciência do que realmente nós precisamos. Daí os nossos pedidos, eles são tão envolvidos por aquilo que esse mundo diz que nós devemos pedir a Deus.
até nós percebemos que nós não precisávamos de nada daquilo que nós pedimos. Você já ficou ansioso para comprar uma coisa e você imputou naquela coisa que você queria comprar tanto desejo, e você olhou naquilo, tanta felicidade, tanto gozo, a realização da sua saciedade até você obter. E no primeiro mês foi algo maravilhoso. E à medida que as semanas passavam, toda aquela afeição, toda aquela alegria, todo aquele entusiasmo simplesmente sumia, como uma criança que cansa do brinquedo que tanto pediu ao pai. Com um mês, com algumas semanas, até nós vemos que nós realmente não precisávamos. Nós precisamos ter a consciência de quem nós somos de fato. A consciência de quem nós somos não nos levará, irmãos, a edificar um império de areia, um castelo de areia ao redor da nossa vida. Um castelo que se desfaz pelos ventos da vaidade desse mundo. O teólogo do século XIX falou justamente sobre essa falsa segurança, sobre essa falsa realidade. Ele diz o seguinte: não há nada no mundo que produza tanto orgulho satânico, profundo e desafiador a Deus, quanto a falsa segurança, que é a segurança em si mesmo. Por outro lado, nada produz tal humildade completa ou traz tanto autoesvaziamento quanto um espírito totalmente dependente de Deus. Essa realidade traz a verdadeira segurança, diz ele. E ele conclui logo: se houver humildade total, você terá o sinal do verdadeiro Espírito. Essa realidade foi separada pelo puritano Jonathan Edwards como uma de suas resoluções, colocando esse entendimento de quem ele era, como uma das grandes ambições do seu coração. Escrevendo essa resolução, ele diz o seguinte: doravante, daqui por diante, não devo agir em nenhum aspecto como de mim mesmo. Devo agir como meu, se algum dia fizer uso de qualquer de minhas faculdades para algo que não seja para a glória de Deus, e não fizer da glorificação dele toda a minha tarefa em todos os aspectos da minha vida. Se eu murmuro na minha aflição, se eu sofro com a prosperidade de outros, se eu sou de alguma forma pouco caridoso, se estou com raiva por causa de enfermidades, se desejo as vingar, se faço algo puramente para agradar a mim mesmo, ou se evito algo para o meu próprio conforto, se omito alguma coisa porque é uma grande abnegação, se confio em mim mesmo, se recebo algum elogio do bem que eu faço, ou do que Deus fez por mim, ou se estou de alguma forma orgulhoso, assim os matarei. Agostinho, no século IV, século V, refletiu também sobre isso. Ele entendeu que, escrevendo um livro, Cidade de Deus, ele entendeu que nós agimos de acordo com a cidade da qual nós viemos, ou de acordo com a cidade na qual nós moramos. Ele diz o seguinte: 2 cidades foram formadas por 2 amores. A terrestre, pelo amor de si mesmo, até mesmo para o desprezo de Deus, e a celestial, pelo amor de Deus, mas essa para o desprezo de si mesmo. Então, que cidade você mora, não é? Existe uma necessidade brutal de nós conhecermos a nós mesmos. O autoconhecimento, irmãos, é uma necessidade nossa em vários aspectos. Não simplesmente porque nós tenhamos em nós mesmos a necessidade de autoconhecimento, mas porque o autoconhecimento é necessário para nós vivermos de tal forma que nós não joguemos a nossa vida fora. Porque quando nós conhecemos a nós mesmos, nós temos profundo entendimento daquilo que saciará as nossas inquietações. Nós perceberemos que nós
Não precisamos sacrificar os nossos filhos para isso. Nós não precisamos sacrificar o nosso casamento para isso. Nós não precisamos sacrificar a nossa família para isso. Conhecendo de fato quem nós somos e para o que nós fomos feitos. E essa é uma conclamação, irmãos, muito ampla nas Sagradas Escrituras. Nós podemos encontrar isso de forma muito fácil nas Sagradas Escrituras. Eu vou ler alguns versículos aqui. Jeremias, em suas Lamentações, no capítulo 3, no versículo 40. Ele diz assim: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. O próprio Jó, nas suas reflexões, diante das inquietações, dos açoites do sofrimento, Jó, capítulo 34, versículo 31 e 32, diz assim, se alguém diz a Deus, sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ele clama, ensina-me tu. Se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar. Paulo também nos faz essa mesma exortação, segundo aos Coríntios 13, versículo 5. Ele diz, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? E o sábio também nos conclama a olhar com os olhos corretos para nós mesmos. Provérbios 16, 2, ele diz, todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Existe uma parábola que o Senhor Jesus conta que mostra como as nossas orações são moduladas, moldadas de acordo com o conhecimento que nós temos de nós mesmos. É a parábola do fariseu e do publicano. O publicano era aquele judeu que trabalhava a serviço do Império Romano e cobrava impostos dos seus patrícios, dos seus irmãos judeus, corruptamente para auxiliar os cofres de um carrasco estrangeiro que era os romanos. Por isso os publicanos eram tão rejeitados, desprezados e, na maioria das vezes, desonestos. Daí, então, aquela passagem em que o Senhor mostra a conversão de Zaqueu e, em sua conversão, restituiu várias vezes mais aquilo que ele tinha roubado. Então, vamos abrir em Lucas 18 e vamos ver como as orações são moldadas segundo a percepção que nós temos de nós mesmos, daí a necessidade do autoconhecimento. Lucas 18, a partir do versículo 9, diz assim, propôs também esta parábola e alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então o Senhor Jesus, diante deles, revela a situação do coração deles, contando essa parábola. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Eu preciso dar a explicação aqui de quem era o publicano, porque falta contexto para a gente, né? Mas para eles isso era muito claro. O publicano era aquele que era rejeitado, desprezado, corrupto, relegado pelos demais judeus, e o fariseu era aquele modelo de ética, aquele modelo de religiosidade que deveria ser imitado. Então, o Senhor diz, o fariseu, posto em pé, e a posição aqui é significativa, posto em pé, ereto, né? Orava de si para si mesmo, dessa forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então o Senhor Jesus diz, o publicano, estando em pé, logo não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa
e não aquele, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então vejam aqui, irmãos. Vejam que o que determinará se nós oramos como um fariseu ou como um publicano será o conhecimento, a percepção que nós temos do nosso próprio coração. Será justamente a forma como nós nos enxergamos, a forma como nós vemos a nós mesmos de forma honesta e sincera diante do Senhor. E se nós fizermos isso diante do Senhor, nós não nos portaremos como altivo diante dos homens, diante dos nossos irmãos. Então entendam, a questão não é se nós temos ou não o desejo de conhecermos a nós mesmos. Essa é uma característica comum de toda a humanidade. Nós temos a necessidade de saber quem nós somos e daí então, quais são os nossos propósitos e realizações. Na verdade, essa necessidade ela é constantemente utilizada pelo comércio para lucrar mesmo nas nossas vaidades, como nós conversamos aqui hoje bem cedo, com promoções existenciais imperdíveis. Venha, descubra o que lhe faz bem. Descubra e desenvolva o seu potencial. Saiba como encontrar o seu lugar no mundo. Encontre o seu propósito nessa vida. Eu vi uma notícia há muito tempo atrás. Muito tempo. Foi uma publicação no Folha de São Paulo. Acho que foi no site da Folha de São Paulo. Publicou uma entrevista com um dito guru. E naquele tempo ficou muito conhecido. É o Sir Prem Baba, o nome do guru. O título era assim: o psicólogo brasileiro que virou um líder espiritual. E antes da publicação dessa entrevista, ele já tinha participado de vários programas, né, de TV, vários. Tá famoso. Ele ficou famoso, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. E esse dito guru, ele defendia uma máxima. A máxima dele era de que a descoberta de quem nós somos nos liberta para nós conhecermos a nós mesmos e conhecermos o poder que habita dentro de nós. Ele dizia o seguinte, palavras dele, a única maneira de ir além do sofrimento é obter a revelação de quem você realmente é. O amor é o resultado dessa revelação, que nós conhecemos através da meditação, obviamente. Para ele, o autoconhecimento era a chave para a liberdade, para a realização, para a verdadeira felicidade. E ele usava um mecanismo para isso. O yoga, uma prática de meditação mística, sincrética, completamente sensorial. E ele usava o yoga como um instrumento para encontrarmos a união entre o homem e o seu ser superior que habita dentro dele. Nós conhecemos isso por outro nome, segundo as Sagradas Escrituras. O nome disso é idolatria. Esse é o nome, idolatria. Mas nós fazemos isso, irmãos. Nós fazemos justamente isso, mas isso não é autoconhecimento. Nós não podemos, por nós mesmos, determinar quem nós somos. Nós não temos as ferramentas para conhecermos a nós mesmos. Apesar de ser absurdamente necessário conhecer a nós mesmos, nós não sabemos como fazer isso. Nós mesmos não podemos ser os nossos próprios instrumentos de investigação. Assim como não é possível nós mesmos, através das nossas limitações, fraquezas, nos pintarmos como gigantes, superiores, senhores, reis. Porque essa não é a verdade de quem nós somos. É por isso que o Senhor Jesus atestou que as palavras são formadas no coração.
E a boca é apenas um veículo, um canal para que o coração exale. É por isso que às vezes nós não conseguimos nos conter, nós falamos. Nós não conseguimos nos conter. Nós camuflamos, nós encenamos e algumas vezes, quando nós não conseguimos maquiar, quando nós não conseguimos falsear, a verdade do nosso coração sai com difamação, com hipocrisia, com falsidade, com mentira. Mas nós tentamos muito. Nós tentamos ser pessoas polidas, educadas, sensatas, mansas, com domínio próprio. Mas algumas vezes, quando nós ficamos realmente à vontade, nós baixamos a máscara da encenação e nós proferimos o que está no coração. Lembra o que nós falamos hoje no estudo do 9º mandamento? Aquelas pessoas que estão ao seu redor, maduras, sábias e mais intencionais do que você, conseguirá captar esse momento. Não como um lapso, não como uma brincadeira, mas como um espasmo de um coração que você tenta conter. Quem você é de fato. Talvez como a sua esposa lhe conhece, como seu marido lhe conhece, como seus filhos lhe conhecem. De quem você foge, porque você sabe a negridão do seu ser. Você foge, e você maqueia, e você finge, e você coloca as máscaras para você parecer bonito, belo, atrativo e atraente, mas você sabe quem você é. Esses dias eu estava vendo uma notícia do maior acordo comercial da história, o maior acordo comercial da história. 5,3 bilhões de dólares da indústria farmacêutica. Observe isso. Eles enxergaram na busca por comodidade e conforto do ser humano uma oportunidade bilionária de negócio ao ponto de gerar 80 bilhões por ano. Qual é a oportunidade? As maiores indústrias farmacêuticas se juntaram para desenvolver medicamentos contra a obesidade. Você não precisa fechar a boca. Nós fechamos por você. Você não precisa fazer atividades físicas. Você só precisa tomar um comprimido. Observa isso. Eles enxergaram na idolatria do conforto uma oportunidade bilionária de negócios. São homens visionários, né? Talvez eles conhecem mais a depravação do que os próprios crentes. Eles conhecem ainda mais a inclinação pecadora e pecaminosa. Eu tô louco para começar a exposição dos 7 pecados capitais. A gente vai falar sobre a preguiça e a gula. Eles enxergaram a oportunidade de negócio e vai ser bilionário mesmo o lucro. A projeção é real. Olha lá, vai ser muito mais do que isso. Aí é o desenvolvimento dessas duas já famosas aí. E como eu sou muito popular, eu não vou fazer propaganda aqui porque eu não ganhei. Eles vão lucrar bilhões e bilhões com isso, irmãos. O maior acordo da história, encontrando uma oportunidade o quê? Na idolatria pelo conforto. Que a humanidade idolatra. Hoje, conforto. Você não precisa fechar a boca, não precisa de atividade física, você não precisa fazer esforço, não precisa de domínio próprio, basta ter dinheiro. E então nós fazemos o que você tanto deseja. Simples. Simples. Assim. Nós precisamos conhecer quem nós somos. As nossas negligências dizem muito a nosso respeito. Muito a nosso respeito. A nossa falta de luta, a nossa falta de combate. E isso é exalado nas orações. A nossa luta por mortificação de quem nós somos.
O verdadeiro autoconhecimento acontece, irmãos, apenas quando, por meio dos olhos de outros, nós enxergamos a nós mesmos. Mas não é qualquer outro, não. Por meio dos olhos daquele que nos fez, daquele que nos conhece. E quando isso acontece, quando nós nos conhecemos por meio dos olhos de outro, quando nós conhecemos a nós mesmos, nós só conhecemos porque nós contemplamos a sua grandeza. E quando nós contemplamos a sua grandeza, nós vemos a nossa pequenez. E diante disso nós nos humilhamos, nós nos constrangemos. E o Senhor nos humilha dessa forma para nos proteger de nós mesmos. Nós não conhecemos os caminhos, nós não conhecemos o remédio, nós não conhecemos nem a nossa própria necessidade. E isso nos humilha para nos proteger de nós mesmos. E o resultado desse autoconhecimento não nos leva ao isolamento, ao abatimento, à angústia, à depressão, porque na realidade que nós vivemos hoje, nós não podemos sequer falar dessa depravação humana, porque senão as pessoas ficarão com depressão, com crises de ansiedade, com angústias. E alguns ficarão, de fato. Aqueles que amam demais a si mesmos ficarão. Mas aqueles que amam o Senhor, não. Aqueles que amam o Senhor, não. Nunca. Esses não. Por conhecer a si mesmo, esses não receberão somente o diagnóstico da sua enfermidade, mas o remédio das suas dores. Aqueles que não conseguem se desvencilhar do amor próprio, do orgulho, esses sim são conduzidos à prostração, ao desânimo, à melancolia. Mas aqueles que amam a Deus mais do que a si mesmo, esses são conduzidos à humildade, à dependência e ao descanso. Eu enviei para vocês um devocional do puritano inglês do século XVII, Jeremiah Burroughs. Eu vou ler um trechinho para vocês aqui. Espero que vocês tenham lido. Ele diz assim, nós lemos que Deus conduziu o seu povo pelo deserto para dar-lhes uma lição de humildade, para prová-los e saber o que se passava no coração deles. Aí ele diz, não que Deus não saiba, mas Deus queria que eles e outros soubessem. Não conhecemos nosso próprio coração, diz ele. Passamos a conhecê-lo muito mais do que imaginamos quando os problemas surgem. Nunca pensamos que abrigávamos tanto orgulho, tanto amor por esse mundo, que foi um adendo meu. Tanta impaciência e tanta incredulidade no coração. Imaginávamos que poderíamos nos submeter à mão de Deus e suportaríamos um peso maior do que carregamos agora. No entanto, descobrimos que o nosso coração murmura, lamenta, se irrita e se exaspera. Entendam, irmãos? Nós não conseguimos ser bons espelhos para nós mesmos. Nós não conseguimos. Nós precisamos que o Senhor nos dê o espelho para que nós vejamos a nós mesmos. Então, o autoconhecimento não pode ser debaixo do nosso olhar. O autoconhecimento tem que ser sob o olhar de Deus. Debaixo do olhar de Deus. João Calvino também tem uma reflexão intitulada Conhece-te a ti mesmo. E ele diz assim, o autoconhecimento consiste disso. Primeiro, ao refletirmos sobre o que Deus nos concedeu em nossa criação. E ainda continua a dar graciosamente. Nós percebemos o quão grande a excelência daquela natureza teria sido se sua integridade não tivesse permanecido. Ao mesmo tempo, nós lembramos que nada temos que seja de nós mesmos. Mas nós dependemos inteiramente de Deus, de quem recebemos com prazer qualquer coisa que Ele considere necessário a nos conceder. Segundo, ao considerar nossa miserável condição
desde a queda de Adão. Toda confiança e vanglória são derrocadas. E então nós enrubescemos, nós ficamos vermelhos de vergonha e nos sentimos verdadeiramente pequenos. Portanto, o autoconhecimento sob o olhar de Deus, irmãos, acontece quando nós temos consciência desse olhar penetrante dele, de quem nós não conseguimos nos esconder. Se nós não conseguimos nos esconder de Deus e nos escondemos dos nossos irmãos, das pessoas ao nosso redor, nós estamos testemunhando crassamente a hipocrisia da nossa fé. Porque no colocar de máscaras há a facilitação, na encenação há a facilidade e o conforto, mas na mortificação há o esmagar do nosso coração, irmãos. Nós nos deparamos com a feiura de quem nós somos e isso nos leva à mais absurda e constante contrição, à dor, à angústia de saber que eu ainda desejo o mal, eu ainda anseio pelo pecado, o mundo me atrai, o mundo ainda tem acesso ao meu coração para determinar o que é felicidade, o que é contentamento, o que é beleza, o que é autoestima. Isso dói, machuca. Porque não deveria ser assim. Se nós reconhecemos, professamos que nós não somos desse mundo, nós somos de outro mundo, o nosso rei é outro, o alimento que agrada ao nosso paladar é outro, a fonte que sacia a nossa sede é outra. Nós nos debatemos com esse prazer que nos persegue, nos persegue, nos persegue. E só faremos isso se tivermos consciência desse olhar penetrante de Deus. Consciência. De que as nossas orações, embora diga, obrigado, Senhor, porque não sou como esses pecadores, sou justo. Nós poderíamos dizer, Senhor, eu desejo uma mulher que não é minha, eu desejo um homem que não é meu, eu desejo bens que não são meus. Eu desejo ter o que eu não preciso. Porque diante dele, nenhuma mentira pode ser edificada com força suficiente para se colocar de pé. Seu olhar derriba muralhas. Nos Salmos nós nos deparamos com essa realidade brutal de sinceridade que exibe a consciência dos salmistas, irmãos. Talvez pela compreensão de que na oração nós nos colocamos diante do único de quem ninguém pode se esconder. Ele enxerga sob uma luz capaz de dissipar qualquer treva, qualquer fingimento, qualquer falsidade. Diante dele nós ficamos completamente nus. Diante dele máscaras caem. E essa compreensão remove de nós qualquer tentativa frustrante de maquiagem e de camuflagem. Essa consciência inevitavelmente nos leva a um tipo de autoconhecimento impossível de ser alcançado por outro modo. É diante daquele que é supremamente belo que nós enxergamos a nossa feiura. É diante daqueles cujo aroma é inconfundível que nós sentimos o nosso odor. Davi expressa isso no Salmo 139. Pode abrir no Salmo 139. Essa compreensão assim de forma avassaladora. E nessa oração, irmãos, Davi ele agride o entendimento enganoso do nosso coração. Como que um refúgio para buscar abrigo hipocritamente. Por compreender de forma perfurante e avassaladora que nada pode nublar a observação divina. Nada. Nada. O fato de que a onisciência de Deus desnuda completamente o homem.
Entenda, irmãos, Deus não quer nos humilhar para nos constranger e machucar. Deus quer nos humilhar para levar-nos à sua dependência, para que nós sejamos tudo, para que Ele seja tudo que nós precisamos. Tudo, tudo. O versículo 1 diz assim, Senhor, Tu me sondas. A ideia aqui é de que o Senhor investiga cada compartimento do seu ser. A ideia aqui é de investigar mesmo, de um exame minucioso. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Esse conhecimento é aquele conhecimento íntimo por relacionamento. Sabes quando me assento e quando me levanto, ou seja, o Senhor conhece cada detalhe dos meus movimentos. Durante todo o meu dia, de longe, penetras os meus pensamentos. Eu sou um livro aberto para o Senhor. Esquadrinhas o meu andar. A ideia aqui é de andar e deitar, a ideia é de viajar e descansar, né? Viajar e parar. Se eu esquadrinho o meu andar, o meu viajar e o meu deitar, o meu descansar. A ideia é de que o Senhor esquadrinha, sumariza a vida dele, toda a minha vida. Quando eu comecei e quando eu terminei. E conhece os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Olha como a hipocrisia cai por terra aqui. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. A ideia de que é impossível escapar do Senhor. É como se Davi estivesse dizendo assim, irmãos, a ti, ó Deus, pertence o sondar cada pensamento secreto meu. Não existe algo que possa escapar à tua observação. E os detalhes, eles destacam aqui, eles enfatizam aqui toda a vida sob a completa observação divina. O Senhor sonda cada fragmento do que nós somos e o que nós fazemos. E a reação de Davi, observa que o contraste da oração de Davi com a oração do fariseu. Davi está fazendo essa reflexão de joelhos, está fazendo essa reflexão em oração, em contrição. A reação de Davi aqui é de perplexidade. Mas não somente isso. A perplexidade dele é envolvida por admiração. E isso não serve para ele não de simples conhecimento, mas de advertência para ele e para aqueles que pensam que podem discernir e determinar os caminhos e os pensamentos de Deus ao ponto de antecipá-los para esconderem-se dele. Versículo 6, se diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Sobremodo elevado, não posso atingir ao autoconhecimento. Isso faz com que a oração de Davi siga uma única reflexão óbvia. Perturbadora e penetrante convicção de que é impossível ocultar algo dos olhos penetrantes de Deus. Por isso, a oração de Davi é uma oração de rendição. Observa o que ele está fazendo? Ele está se entregando, irmãos. Ele está se rendendo, não tem chances. Ele tá baixando as guardas, está se rendendo. Isso vem da contemplação de quem é Deus sobre os seus olhares, então, que o faz enxergar quem ele é, o leva à dependência, à humilhação, à admiração e entrega. Ele está se rendendo. Versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, ou seja, se desço ao mundo dos mortos, essa é a ideia, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. E aqui os irmãos já percebem que ele está demonstrando como essa grandiosidade de Deus é capaz de protegê-lo. Até nos cantos mais escuros e sombrios, as trevas e a luz são a mesma coisa para o Senhor. Então, observa a aplicação disso.
nós precisamos fazer uma reflexão muito sincera, irmãos, honesta, muito temente, muito piedosa. Nós precisamos nos questionar se essa é a consciência que nós temos do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos fazer essa reflexão. É muito importante entender que Davi não está dizendo que não tem pecado aqui. Davi sabe que tem. Não é assim, Senhor, me sonda e olha aqui, o Senhor não vai ver nada. Davi trafegou pela imoralidade, irmãos. Davi trafegou pelo assassinato. Esse não é o entendimento de Davi, não. Mas Davi quer exibir luta para Deus. Luta por Ele. Pelo contentamento dEle, pelo amor dEle. A questão é essa. Esse é o ponto. Davi não está como um arrogante que sonda, meu Deus, olha se há em mim um caminho mau. Não é isso, não. A viver luta, exibir luta diante de Deus aqui. Nós temos que examinar o nosso coração, o nosso relacionamento com Deus, para nós atestarmos que tipo de relacionamento é esse. Não se trata, ou não deveria se tratar, de um conhecer algo sobre Deus. Você acha que realmente significa alguma coisa? Quanto tempo de crente você tem e quanto de Bíblia você conhece? Se você não se encontra com Deus, não adianta nada. Na verdade, será a sua pior armadilha, a sua maior desgraça. Conhecimento não é sabedoria, conhecimento de Deus não é intimidade com Deus, são coisas diferentes, muito diferentes. Porque se o conhecimento que você tem de Deus não pesa sobre suas costas ao ponto de fazer você viver a vida de joelhos, esse será a sua maior desgraça. Pessoas que foram cauterizadas, cuja consciência é impossível penetrar. Pessoas que se tornaram impossíveis de serem ensinadas, discipuladas, pastoreadas, conduzidas. Pessoas cujo mundo conseguiu petrificar. Tomás de Kempis, um monge alemão que escreveu um belo livro, o Manual da Vida Cristã, chamado A Imitação de Cristo, no século XV. Lá no meio do seu livro, ele tem uma sequência de máximas exortativas, e cada uma dessas máximas exortativas, mostrando a futilidade da vida, ele inicia cada máxima como se fosse provérbios assim: de que adianta? De que adianta? De que adianta? Mostrar que nós podemos correr em vão, nós podemos nos gastar em vão, nós podemos nos sacrificar em vão, nós podemos viver em vão. E no final lá, a reflexão nós já temos, o que adianta. Você imagina como isso é absurdo? Nós já temos o relato do fim. Os livros apocalípticos mostram isso, a pregação do Senhor Jesus mostra isso. Nós já temos um relato do fim. Então essa reflexão deveria ser feita por nós: de que adianta, de que adianta, de que adianta. Mas nós somos tão tolos que nós não fazemos essa reflexão, irmãos. Você sabe que não adianta, você sabe que não adianta. Você já ouviu isso. Isso mostra a nossa estupidez. Nós continuamos e continuamos sendo seduzidos e envaidecidos por esse mundo. Por isso que ele ecoa: de que adianta, de que adianta, de que adianta. Destacando essa futilidade. E lá na frente, ele nos faz uma pergunta: você realmente conhece a Deus? Como é que você sabe disso? Como é que você sabe que conhece a Deus? Porque você consegue explicar o Evangelho? Você consegue explicar o drama, o enredo bíblico? Como é que você sabe que conhece a Deus? Como você gasta o seu dia? Como você gasta o fôlego de dia de vida que Deus lhe emprestou? Você é devedor dele. Como é que você paga pelo ar que você respira? Como as células vivas do seu corpo. Como você paga isso? Devoção e adoração, devoção e adoração, devoção e adoração. Você não paga assim, não, paga? Devoção e adoração. Devoção. De que adianta formações? De que adianta bens? De que adianta beleza?
De que adianta posses? De que adianta sucesso? De que adianta? Lá no final da estrada dessa eternidade, existe um lago de fogo esperando para consumir tudo aquilo pelo qual você vive que não glorifica a Deus. Está lá esperando. O lago de fogo espera. Os seus ídolos esperando para ser saciada com a sua idolatria no final dessa estrada mundana na qual esse mundo caminha. E ele pergunta: todo homem sente o desejo natural de conhecer. Mas de que adianta o conhecimento sem o temor do Senhor? De que adianta? O que esse conhecimento tem produzido em você? Para onde esse conhecimento tem lhe levado? Não pode lhe levar a ganhar mais desse mundo. Vocês concordam comigo? Não pode. Não pode. Não pode levar você a amar mais esse mundo. Amar mais a sua vaidade. Não pode. Entenda como isso é absurdo. Não pode. É contradição. É absurdo, é loucura. Não pode fazer você continuar se deleitando no pecado. Então, o conhecimento de Deus, irmãos, ele provoca e produz conhecimento de nós mesmos. Conhecimento que nós temos do Senhor, ele provoca e produz o conhecimento de nós mesmos. E só é possível conhecermos realmente a nós mesmos se nós conhecemos a nós mesmos por meio daquele que nos conhece. Nesse sentido, o conhecimento que nós temos de nós mesmos é resultado da reflexão do conhecimento que nós temos de Deus, não da reflexão de quem nós somos em si mesmos. Agora, por que isso é importante? Porque quando nós oramos a Deus, nós fazemos isso sob o entendimento de quem nós somos e de quem Deus é. Se nós enxergamos a grandeza de Deus e a nossa pequenez, nós não ousamos levantar a cabeça. Nós vamos como mendigos, que sabe que não merece aquela refeição, aquele banquete, mas se contenta com as migalhas que caem da mesa. Porque nós somos famintos e somente Ele pode saciar a nossa fome. Nós vamos acabados, machucados, percebendo a nossa miséria, irmãos. Nós não ousamos levantar os olhos por perceber a nossa sujeira, as nossas fraquezas, o mal que ainda reside no nosso coração. Por conhecer o Senhor, nós sabemos quem nós somos. E isso não nos agrada, isso não nos constrange. Isso nos causa dor, porque sabemos que podemos fazer mais mal do que de fato fazemos, mas somente a graça de Deus não nos permite que sejamos maus, tanto quanto nós poderíamos ser. Nós vamos envergonhados. Nós tememos a sua justiça. Nós tememos a sua santidade. John Owen disse assim: o homem é aquilo que ele é de joelhos, na privacidade, diante do Deus Todo-Poderoso. Isto é o que ele realmente é e nada mais. A pergunta então é: quem eu sou? Quem eu sei que eu sou? Quem eu devo ser? Será que eu sou o que os outros querem que eu seja? Ou eu sou aquele que eu quero ser? Tem um livro do pastor Jonas Madureira, que eu já falei aqui várias vezes, sensacional, que reflete sobre isso. Inteligência humilhada. O ponto é que eu não devo ser nem aquilo que os outros querem que eu seja.
E eu não devo ser nem mesmo aquilo que eu quero ser. Os dois caminhos são falhos, são dois caminhos de morte. O segundo caminho, que é conduzido pelo ego, que é liderado pelo ego, é a escolha agressiva por odiar o primeiro. Eu não serei nada do que os outros querem que eu seja, eu serei eu mesmo. Mas ambos negam quem realmente nós somos. Para perceber a essência de quem nós somos, nós não devemos olhar para as nossas próprias expectativas, nem para as expectativas de outros. Nós devemos olhar para o Senhor. O pastor Jonas Madureira diz assim: Adão só desejou ser igual a Deus porque recusou ser quem realmente ele era. Quando nós temos uma visão deturpada de quem nós somos, nós construímos ídolos, nós construímos estátuas, nós construímos espantalhos, nós construímos parasitas. E quem era Adão, irmãos? Adão, ele foi feito um ser sedento de Deus, um ser desejoso de Deus, assim como eu e você. Esse mundo, ele tenta nublar tudo isso, ele tenta mascarar, ele tenta mentir para nós. Nós encontraremos prazeres e satisfação na imoralidade, na pornografia, nos bens, na ascensão profissional, na ascensão acadêmica. Tudo isso é mentira. Nós temos tantas vozes que ecoam isso. É mentira. Mas o ego faz com que nós nos julguemos mais inteligentes do que todos aqueles que buscaram e não conseguiram. Então nós dizemos, nós vamos conseguir. Até jogar tudo fora e não conseguimos. C.S. Lewis diz assim: as criaturas não nascem com desejos que não possam ser satisfeitos. Um bebê sente fome. Pois bem, há uma coisa chamada leite para satisfazê-lo. Um patinho deseja nadar. Pois bem, existe uma coisa chamada água. Os homens sentem desejo sexual. Pois bem, existe uma coisa chamada sexo. Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Se nenhum dos prazeres terrenos o satisfaz, isso não prova que o universo seja uma fraude. Provavelmente os prazeres desse mundo nunca foram destinados para satisfazê-lo. É Deus que nos satisfaz. Deus que nos satisfaz. E quem está falando aqui foi o maior ateu do seu tempo, C.S. Lewis, até se dobrar diante do Senhor. Portanto, quando nós buscamos pelo autoconhecimento, o que nós desejamos ter como referência não é a nós mesmos, mas o Senhor. Nós devemos ansiar por menos de nós mesmos, nós devemos recusar a viver para a nossa própria satisfação, segundo as nossas próprias expectativas. Caso contrário, as nossas orações seguirão esse tom: Senhor, eu quero, Senhor, eu sei, o Senhor, eu, e nós encharcamos as nossas orações com esse mundo, usando o nome de Deus e o veículo que Deus nos deu para nossa contrição, irmãos. Orações mundanas, orações carnais, orações egoístas, porque nós não conhecemos a Deus. E por não conhecer a Deus, nós não conhecemos a nós mesmos. Eu devo ser aquilo que Deus quer que eu seja. Um filho que se sacia nos braços do Pai somente. Um filho que é alimentado pela família da fé somente. O pastor Jonas diz assim: Deus é a única referência para a nossa autenticidade, para a nossa vida autêntica. Isto é, para o verdadeiro autoconhecimento. É impossível esse autoconhecimento sem realmente nós conhecermos e nos relacionarmos com Deus das Sagradas Escrituras. É impossível, irmãos. Impossível. Observa aqui o questionamento do Agostinho novamente. Ele diz assim, concede, Senhor, que eu bem saiba se é mais importante
invocar-te ou louvar-te. Agostinho é difícil de ler demais, né, irmãos? Ou se devo antes conhecer-te, para depois invocar-te. Mas alguém te invocará antes de te conhecer? Porque te ignorando, facilmente estará em perigo de invocar a outro. As suas orações invocam um Deus, não tenho dúvida disso. Mas que Deus ela invoca? Um Deus que satisfaz desejos mundanos? Esse é o Deus das Escrituras? Um Deus que satisfaz desejos egoístas? Para que Deus você ora? Que Deus você construiu no seu coração, capaz de ficar feliz com orações mundanas e egoístas? Que Deus se agrada de engrandecer a si mesmo. Você, que Deus se agrada. O ponto em que Agostinho toca é absurdamente atual, irmãos. Hoje a igreja evangélica é ignorantemente idólatra. Adora um Deus que não existe, um Deus que a própria igreja fabricou. Um Deus à semelhança do gênio do Aladim, que satisfaz pedidos e só serve para isso. Eles adoram um Deus que não foi revelado nas Sagradas Escrituras. Paul Washer, ele falou sobre isso. Ele disse o seguinte: o domingo é o maior dia da idolatria do que qualquer outro dia da semana. Eles adoram um Deus que não conhece. E por não conhecerem, eles constroem os seus próprios deuses. Uma das grandes bênçãos de conhecer verdadeiramente a Deus está no fato de que, à medida que nós o conhecemos, nós também somos conhecidos por Ele. Nós enxergamos quem nós somos. Daí então nós percebemos a armadilha do autoconhecimento sem Deus, irmãos. O autoconhecimento sem Deus é uma das maiores armadilhas que esse mundo inventou. As igrejas neopentecostais se aproveitam disso. Os coaches se aproveitam disso. O conhecimento de Deus é o único espelho pelo qual o homem se torna capaz de conhecer verdadeiramente a si mesmo. Caso contrário, isso seria uma armadilha. Agostinho, mais uma vez, diz assim: eu nada seria, meu Deus, nada seria em absoluto, se não estivesses em mim. Talvez seria melhor dizer que eu não existiria de modo algum se não estivesses em ti. De quem, por quem e em quem existe todas as coisas. E agora, diante dessa reflexão aqui, nós voltamos para o Salmo número 139. E agora nós temos uma visão mais profunda do que permeava ali as inquietações penetrantes de Davi. Nós devemos nos dirigir a Deus em oração, assim como fez Davi, consciente das nossas falhas, limitações e fraquezas. Não como se nós fôssemos imaculados, perfeitos, mas como aqueles que pedem ajuda por conhecer a Deus. Olha o versículo 23 e 24 que nos diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Será que Deus vai sondar, irmãos, e não vai enxergar pecado? Será que Deus vai sondar e não vai enxergar mácula? Será que Deus vai sondar e vai enxergar perfeição? Não, irmãos. Deus vai enxergar aquilo que Davi exala na sua oração: constrangimento, inquietação, assombro, admiração, devoção, temor, luta, guerra, combate, mortificação. É isso que ele vai enxergar ali. Entenda, o Senhor não espera que sejamos perfeitos, ainda não. Ele fará isso, Ele fará isso.
É Ele que vai nos dar um corpo completamente glorificado, uma mente completamente glorificada, que não se satisfaz em pecado, mas nele, irmãos. Quantas pessoas já reputaram a igreja de perversa porque espera que as pessoas sejam perfeitas? Não, irmãos. As nossas lutas são travadas em oração e a nossa vida é um desfile dessa contrição. Mas se as nossas orações são mundanas, egoístas, carnais, insípidas, a nossa vida será uma exibição dessa hipocrisia, dessa superfície. Um lago raso, sem profundidade alguma. Porque nós não somos ninguém no anonimato, nós não somos ninguém no quarto escuro. Ninguém. Os cristãos são guerreiros no anonimato, no silêncio, na oração. É assim que o seu casamento vai continuar. É assim que os seus filhos enxergarão o caminho para amar o Senhor. É assim. Dessa forma. Vê se há em mim algum caminho mau. Davi está dizendo assim, Senhor, olha se eu sou uma armadilha. Senhor. Olha se eu sou uma armadilha. Guia-me pelo caminho eterno. Existe um relacionamento de confiança e ensino aqui, irmãos. Calvino, meditando sobre essa atitude do salmista, diz que ele pede a Deus para consultar os seus reais interesses, as suas reais motivações. Esse é o ponto. Porque ele estava convicto da impossibilidade de enganar a Deus. Você tem essa convicção? Porque você pode me enganar, você pode enganar o seu marido, a sua mulher, você pode enganar os seus filhos, seus pais, você pode enganar toda a igreja. Nós já fomos tanto enganados aqui. Mas você não engana a Deus, não. Você tem convicção disso? Você não engana a Deus. E o salmista compreende isso. Daí então, irmãos, nós acabamos julgando a nós mesmos com um tipo de superioridade fantasiosa e colocando Deus numa posição que ele simplesmente não deveria estar no nosso coração, não fosse o centro da nossa vida. Então nós precisamos necessariamente suspeitar de nós mesmos. Sem a suspeita de quem nós somos, nós seremos eternamente Pedro que negou a Cristo. E antes disso, com toda a altivez, disse, de forma alguma Deus, de forma alguma Jesus, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonareis. Porque nós não suspeitamos de nós mesmos. Nós podemos fazer isso tudo, irmãos, tudo. Nós podemos assassinar, nós podemos corromper, nós temos potencialidade para isso tudo. Nós somos potenciais assassinos. Nós somos potenciais corruptores da verdade. Nós somos potenciais em tudo que há maldade. É somente a graça de Deus que nos impede disso. A graça de Deus é a nossa limitadora. Abre em Mateus 26 para a gente concluir. A cena em que Pedro, antes da morte do Senhor Jesus, é descrita em que Jesus se aproxima daquele momento em que ele será traído por Judas e ele surpreende aos seus discípulos com essa declaração. Capítulo 26 de Mateus, versículo 31, quando ele diz, esta noite, todos vós vos escandalizareis. Escandalizar aqui significa abandonar. Todos vocês me abandonarão. E a reação de Pedro é avassaladora, né? Versículo 33, ele diz, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. O pastor Jonas Madureira, no livro dele, chamou a minha atenção para essa passagem das Sagradas Escrituras, que eu já tinha passado várias vezes. E desde que ele me chamou a atenção nesse livro, ela ficou cravada na minha mente, no meu coração, como um espelho diante de mim. O pastor Jonas diz assim,
essa é a atitude, essa é a típica reação de alguém que não consegue suspeitar de si mesmo. A pessoa confia tanto em si mesmo que se sente altamente segura até para duvidar de Deus. Vocês têm dúvida de que Pedro entendia que Jesus era Deus? Não. Pedro tinha plena convicção de que Jesus era Deus. Como é que Deus afirma? Jesus afirma que todos abandonarão e Pedro está tão cheio de si mesmo ao ponto de dizer, não, todos aqui são fracos. Todos vão abandonar. Pode abandonar, porque são fracos. Agora eu não. Você me conhece, não? Eu? Jamais. Quando o homem está cheio de confiança em si mesmo, diz o pastor Jonas, ele se imagina autônomo e por isso se vê capaz de questionar até mesmo o conhecimento de Deus. Isso aconteceu porque Pedro permitiu que o ego ultrapassasse um limite que ele nunca deveria ultrapassar. Nós não somos mais que poeira que passa, irmão, se nós não tivermos Deus. Por isso, quando nós recusamos ser aquilo para o qual Deus nos criou, nós nos tornamos a nossa própria armadilha, a nossa própria desgraça, e a nossa vida de oração se torna uma evidência disso. Então entendam, nós somos a obra-prima nas mãos do Criador. Mas em nossas próprias mãos nós somos simplesmente instrumentos de caos. Deus nos fez para Ele mesmo, não para nós mesmos. A nossa vida de oração mostra que nós compreendemos isso, nós somos dele. Nós somos dele. Nele nós temos tudo, sem ele nós não temos nada. Nós somos apenas instrumentos danosos para cravar a nossa própria cova. Nós conhecemos a nós mesmos por conhecermos a Deus, irmãos. E a nossa vida de oração e o conteúdo das nossas orações revelarão isso. Quem eu sei que sou e quem Deus é. E à medida que nós conhecemos a Ele, nós desejamos ser por Ele protegidos, por Ele alimentados. E esse encontro com Deus em oração vai nos impactando e nos levando cada vez mais à dependência. Nós aprendemos a arte santa de orar em quebrantamento, em oração. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, ó Deus, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Nós vivemos então de joelhos por conhecer a isso. Agostinho, e eu finalizo com uma citação de Agostinho. Ele escreveu para o Senhor no seu livro Confissões, não é para nós somos intrusos aqui, ele escreve para Deus. E ele diz, na verdade, que pode haver de mais miserável do que um infeliz que não se compadece de si mesmo e que, chorando a morte de Dido por amor de Enéas, 2 personagens do seu tempo, não chora a sua própria morte por falta de amor a ti, ó Deus, luz do meu coração, pão interior de minha alma, virtude fecunda de meu pensamento, não te amava, prevaricava longe de ti e ouvia de todas as partes, muito bem, enquanto eu pecava. Porque a minha amizade com o mundo me fazia adúltero contra ti. Por isso, irmãos, o verdadeiro autoconhecimento só é possível de joelhos, em oração. Porque é assim que nós devemos viver.
Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, pelas penetrantes palavras do Senhor, Deus, que sejam para nós inquietantes, perturbadoras. Ajuda-nos, ó Deus, a conhecermos a nós mesmos diante de Ti, ó Pai. Ajuda-nos a vencermos a inércia. Ajuda-nos a vencer a apatia, a covardia para uma vida de oração. Somos tão inundados por esse mundo e ao Senhor nós dedicamos as migalhas do nosso vigor, da nossa saúde, do nosso tempo, das nossas afeições. Perdoa-nos, ó Deus, e ensina-nos. Em nome de Jesus. Amém.